bem-vindo a este canal. O objetivo deste canal é tentar discutir e levantar questões relacionadas com a guitarra, com a construção, com tudo isso que pode ser discutido e analisado de forma a resultar aqui num conhecimento mais efetivo sobre tudo o que rodeia o instrumento. Hoje vou falar da afinação, e a afinação é provavelmente o centro de gravidade do instrumento, né? No sentido que é daquelas coisas que se não existirem, de nada vale todo o resto. Nada vale ter um bom timbre se a afinação não estiver lá. Agora, o que é importante ver especificamente na guitarra? Os conhecimentos que vão ser aqui discutidos e apresentados são de uma forma genérica para qualquer músico. No entanto, claro que foco-me na guitarra porque preciso aqui digamos, de exteriorizar estas ideias e dar algum exemplo. Pronto. Então vamos lá. São 6 cordas. Esta guitarra tem 6 cordas. É o padrão. O padrão normalmente são 6 cordas. Elas são todas diferentes. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. E isso também é importante perceber que são todas diferentes. Todas têm secções diferentes. Será que eu poderia construir uma guitarra com 6 cordas todas iguais? Poderia. Só que ia levantar aqui algumas questões, ia limitar aqui muita coisa, a menos que existisse aqui uma justificação para o fazer. Portanto, mas o número são 6 cordas. É importante porque às vezes há guitarristas que tocam já há algum tempo e nunca questionaram isto, nunca questionaram porque é que são 6 cordas, né? Ou quantas cordas são. São 6 cordas, nem sempre foram 6 cordas, e há uma tendência de alguns guitarristas a irem para as 7, para as 8 e até a irem para trás, né? 4 cordas, 5 cordas e por aí fora. Qual é que é a primeira corda? Em termos gerais, a primeira corda é mais fina sempre. Portanto, pegamos na guitarra, qual é a primeira corda? É mais fina. Isto também é outra âncora importante, porque quando estamos a ler um livro ou a ouvir alguém falar sobre o assunto, falam na primeira corda e nós, se tivermos isto trocado, percebemos tudo mal. Portanto, a primeira corda é sempre mais fina. E qual é a afinação padrão? É Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Da primeira à sexta. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Há 2 Mis nas pontas, só que não são 2 Mis exatamente iguais. Ou seja, um é mais grave, que é o Mi do bordão cá em cima, a sexta corda, e outro é mais agudo. E esta necessidade surge porque, a dada altura, os guitarristas precisavam dos graves, não é? E isso obrigou aqui a acrescentar um Mi. Que, de uma forma recorrente, muitos guitarristas afinam o Mi em Ré, por exemplo, ou até noutra nota. Mas, basicamente, a afinação padrão é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Ora, a grande questão é, se nós tentarmos perceber porque é que é esta afinação, surge alguém a dizer a guitarra é afinada por quartas e tem ali uma exceção, não é? Toda a gente sabe que é esta, não é? Não é? Há um dedo que até... mas basicamente esta é a ideia, é por quartas. Mas a quarta é a inversão da quinta e a quinta é a inversão da quarta, estão a ver? Portanto, vai dar quase ao mesmo. Tradicionalmente há sempre a ideia de afinar o instrumento por quintas, porque dá mais jeito, as escalas, as notas ficam mais ao pé umas das outras, não é? E isso é, digamos, uma das grandes razões pela qual há esta ideia de afinar o instrumento ou por quartas ou por quintas. Outra coisa que é importante também é a referência da afinação. A referência são os 440. O que é que isto significa? Significa que, em termos gerais, a nota que nos dá depois o desenvolvimento de comparação com qualquer outra nota é a nota Lá afinada a 440 Hz, de forma exata, 440. Isto porque nas subdivisões depois das outras notas vai-nos aparecer aqui algumas divisões
nomeadamente até nos sítios onde os trastes ficam, porque a nossa afinação é aquilo que se chama afinação temperada. Para quem não sabe, afinação temperada é uma afinação que tem uma compensação, ou seja, uma ligeira desafinação em todas as notas para que o músico consiga percorrer qualquer tonalidade. Embora o sacrifício, há ali uma ligeira desafinação em todas as notas que se torna quase imperceptível, mas que está lá, daí temperada, não é? Agora, essa frequência de 440 que eu estava a dizer é o padrão universal. Há uma ISO, que é a ISO 16, que padronizou que a afinação da nota Lá é 440 e isto é válido para qualquer, em termos mundiais, não é? Para qualquer país. Isto é alvo de grande discussão. Há quem diga que devia ser 485, há quem defenda que devia ser 432, por causa da ressonância de Schumann, por aí. Há uma série de teorias que depois estão ligadas, que eu não vou dar agora desenvolvimento, só este tema dava para horas de discussão e de pesquisa, mas ficam só com esta ideia. Mas o 440, de facto, vai-nos fazer com que todas as outras notas tenham essa como referência. Então significa que a corda Lá, que é esta corda Lá, na realidade não tem 440, tem uma divisão do 440, ou seja, esta nota está 2 oitavas abaixo. 440 na realidade está aqui. Este é que é o... Estão a ver? Mas harmonicamente, todas as oitavas vibram em sintonia umas com as outras, e obviamente que 110 casa com 440 em termos de vibração. Não causa dissonância, é o que isso quer dizer. Porquê? Porque são oitavas. Então significa que a corda Lá, isto é outro ponto importante, não é 440 como às vezes as pessoas dizem. Porque pronto, antigamente era um diapasão, o diapasão tinha os tais 440, batiam e afinavam e tal. Mas efetivamente são 110, é esta. Já agora a sexta corda, a Mi, é 82 Hz sensivelmente, porque já vai depender das tais subdivisões que vamos fazendo para ter aqui os trastes fixos. E isso vai ser importante também termos aqui essa ideia de que a nota mais grave que conseguimos ter está nos 82 Hz. Então, basicamente, já percebemos aqui que temos 6 cordas, a corda mais fina é a primeira corda, também percebemos que o instrumento está afinado Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, que basicamente é a ideia que está por trás, é afinado por quartas, e que a nossa referência de afinação são 440 Hz. Isto aqui é importante entender e sistematizar, porque são pormenores que às vezes, por exemplo, compro um afinador e o afinador tem lá a definição de 440, mas eu posso meter 430, 432. E porquê é que isso acontece? Porque se eu mudar essa referência, mudo todas as outras notas. Por comparação, elas ficam todas com frequências diferentes, ligeiramente diferentes. Pronto, então é importante eu saber exatamente qual é a minha referência de afinação. Tradicionalmente, através da ISO 16, há uma tolerância de meio Hz, ou seja, 440,5 ou 439,5. Não é? Pronto. Esta será a tolerância que existe. Depois, o que é que está aqui na afinação que Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, que faz com que se torne aqui um bocadinho misterioso? Se repararem, vocês têm aqui o Mi menor. Nas 6 primeiras cordas temos o Mi menor. Estas Mi, Si, Sol são as 3 cordas do Mi menor. E depois, logo a seguir, estas notas, Sol, o Sol, não é? O Sol, o Ré e o Si, estamos a falar do acorde Sol maior. Mi
Mi menor, que são relativo maior e relativo menor, respectivamente. Ou seja, Sol maior e Mi menor são relativos menores. Desculpem, o Mi menor é relativo menor de Sol. E quem sabe um bocadinho de música percebe que, em termos tonais, são duas tonalidades muito próximas. Então é inteligente eu, com as cordas soltas, ter um Mi menor e ter logo aqui um Sol maior. Ok? Pronto. Isto é importante perceber. Eu, sem pôr absolutamente nenhum dedo desta mão, consigo ter aqui um Mi menor e o Sol maior. Outra coisa que esta afinação também tem é que eu tenho as notas da pentatónica, que é uma escala tradicionalmente harmónica e super utilizada na guitarra elétrica. Eu tenho as notas da pentatónica todas nas cordas soltas. A pentatónica é isto, 5 notas. Não é? Elas estão aqui. E isso também, só para terem uma noção, se eu afinar a guitarra toda meio tom atrás, eu fico com aquelas teclas pretas do piano. Se tentarem tocar nas teclas pretas do piano, para quem nunca tentou, vai soar a música chinesa, não é? Só nas teclas pretas, e isso é a pentatónica. Neste caso de Ré sustenido, vou chamar Ré sustenido, porque se chama Mi bemol começa já aqui a haver uma discussão. Mas pronto, mas sim, que é exatamente aquelas notas pretas do piano. O que é que eu vos posso dizer mais? Quem é que padronizou esta afinação? Outra questão importante. Basicamente isto foi andando, houve aqui, mas foi António de Torres Jurado, que é um luthier espanhol, provavelmente o luthier mais importante, que definiu que muitas medidas da guitarra, também começou a apostar em cravelhas mecânicas. Estamos a falar ali em 1800, não é? Mas é daí que vem. Ele, e depois associado a André Segovia, que foi importante para padronizar o Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Depois, claro, as coisas começaram a desenvolver-se de forma mais focada nessa afinação aí. Depois, outra questão que houve no desenvolvimento da guitarra e que foi aqui um bocado importante também na definição é que, embora hoje toda a gente afine a guitarra, os instrumentos da mesma forma, era muito comum, antes de 1800, os instrumentos usavam cordas de tripa, os alaúdes e as guitarras barrocas e etc., que são, digamos, os primos da guitarra tal como ela é agora. E as tripas faziam de traste. Pronto, eles usavam a própria tripa, ainda hoje, pronto, para fazer de traste, e eles moviam os trastes. De acordo, eles temperavam as afinações ou escolhiam as afinações conforme o sítio ou a peça que vão tocar, ou com quem vão tocar, ou com a orquestra que vão tocar. E isso ainda hoje é uma característica desse género de instrumentos que a guitarra não permite fazer. É uma das tais desvantagens de ter os trastes fixos. Nós temos a afinação temperada e acabou. Porque há outros géneros de afinações também. Outra coisa que também era muito comum eram as cordas em pares, ou seja, 2 a 2, que ainda, inclusivamente a guitarra portuguesa, tem essa herança, não é? Por isso é que tem aquele volume e aquele som. Embora a guitarra portuguesa trabalhe com cordas metálicas, era muito comum, antes de 1800, existirem guitarras com 2 cordas aos pares, em vez de ser tal como uma guitarra de 12 cordas, para quem conhece. Nós olhamos para uma corda como se fosse, para o par de 2 como se fosse uma, não é? Essa é a ideia. E o que acontece nesse género de instrumentos é que a ideia era tentar ir à procura de uma sonoridade mais consistente, até talvez em alguns casos mais volume, mas efetivamente nos graves havia ali algumas questões. E a grande inovação foi aparecerem as guitarras com cordas em espiral, que inicialmente era a tripa com uma corda metálica à volta,
esta coisa das espirais, que faz um grave, em vez de termos lá duas cordas, temos só uma, e que faz um grave muito mais forte, mais definido. Isso foi altamente revolucionário, ou seja, foi preciso aparecer as tais cordas feitas em espiral, e aqui as cordas têm um papel definitivo na evolução da guitarra. Pronto, e a questão das cordas, das cordas metálicas. Se bem que no período barroco já existia as cordas metálicas, mas por uma questão de sonoridade, ainda hoje, ainda nos dias de hoje, preferem usar cordas de tripa, por exemplo, até nas harpas e por aí fora. Os problemas que isso levanta muitas vezes não têm a ver com... claro que uma corda de tripa é uma coisa orgânica, é literalmente tripa. Eu estou a falar de cordas de tripa, não é um material sintético, existe mesmo... os problemas que isso da tripa levanta é que, por exemplo, imagina uma orquestra. Há um violino que tem um instrumento afinado. Vocês sabem que as orquestras trabalham em blocos, não é? E há um violinista num bloco que tem cordas metálicas e outro tem cordas de tripa. Aquele de cordas metálicas, o som não se funde, não é? E aquele violino fica ali quase tipo sozinho, ou destaca-se de alguma forma, não se mistura. E isso não é bom, ou seja, ou são todos de cordas metálicas, ou são todos de cordas de tripa, ou cordas sintéticas. Mas a ideia é estar tudo em sintonia, porque senão vai haver ali destaques a nível de som que não é suposto. Portanto, para finalizar, vou só fazer um resumo. Falei aqui das 6 cordas, falei que é o número, depois falei aqui da questão da corda mais fina, falei de que são afinadas Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Depois também vos dei a ideia do padrão de ser 440 Hz. Esse é o padrão, que pode ser mudado, mas é o padrão. Também vos dei a ideia de que o 440 Hz não é exatamente esta quinta corda, é, portanto, esta é 110, mas claro que os 440 Hz casam, mas para ser rigoroso, os 440 Hz está aqui, não é? Depois, falei-vos aqui um bocadinho da origem, falei-vos de António Jurado, o luthier, que foi um dos responsáveis, e André Segovia, entre outros nomes, logicamente, mas esses dois são os que se destacam mais. Depois a questão dos trastes fixos, que nos obrigou a adotar a afinação temperada como um padrão. E também vos dei aqui a ideia dos pares de cordas que depois desistiram porque apareceram as cordas em espiral. Espero que tenha aqui aberto umas portas, pelo menos fazer as pessoas pensarem em relação aqui a alguns pontos que eu acho que são importantes de falar na afinação. E quero agradecer por terem assistido até ao fim. Podem ficar atentos ao canal, que eu vou agora tentando trazer aqui material didático e algumas ideias até filosóficas sobre o assunto. E até já, e tentem partilhar este conhecimento, e se não subscreveram o canal, subscrevam. Obrigado e até já.